Olá, chorões e choronas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Victor Guedes e você está no Chorístico, esse canal onde falamos de choro e da nossa tradicional música popular brasileira. E hoje eu vou mostrar pra você apenas 5 discos pra você que tá começando a escutar choro, que tá começando a pesquisar e tá querendo saber mais, mas também pra você que já é experiente e já sabe o que é choro. Acredito que você vai se beneficiar muito com o conteúdo desse vídeo, então bora! O nosso primeiro disco, vamos voltar para o ano de 1958 e falar dele. Sim, ele! O Regional do Canhoto, esse sendo um dos regionais mais importantes, um dos conjuntos musicais mais importantes na história da nossa música brasileira, se não o mais importante, sendo iniciado como conjunto de Benedito Lacerda, depois virou Regional do Canhoto, com alguns dos mesmos integrantes, e atravessou o século gravando discos, acompanhando cantores e deixando registros muito importantes para nós que adoramos a nossa música. E o nosso LP nada mais nada menos é o Noites Brasileiras, esse LP maravilhoso que é realmente uma aula de como acompanhar, de como interpretar choro, porque esse disco ele foi gravado numa época que o Regional estava no seu pleno auge. O time do Regional do Canhoto original é aquele pessoal ali, que são Dini Meira nos violões, Canhoto no cavaquinho, Altamiro Carrilho na flauta, Orlando Silveira no acordeon e Gilson de Freitas no pandeiro. Mas nesse disco tem algumas diferenças, como por exemplo Carlos Poiares na flauta e Jorginho do pandeiro no Regional do Canhoto, que ele veio substituir Gilson de Freitas e assim ficou até o fim do conjunto. E uma curiosidade é que esse disco ele tem esse nome justamente porque o Regional do Canhoto apresentava na rádio Marinque Veiga um programa de exatamente do mesmo nome. E isso leva a gente a imaginar como deveriam ser as apresentações. Você ligar toda semana no seu rádio e ouvir ao vivo o Regional do Canhoto, sabendo que eles estão tocando ali a Vera e tocando pra cacete. Esse pessoal não brincava em serviço. Não é à toa que ele é um dos conjuntos mais importantes da nossa música. E sem falar do repertório desse disco, que é uma coisa muito boa também, muito selecionada. Temos choros de Armoré, choros do próprio Orlando Silveira junto com Esmeraldino Salles, valsas tradicionais do nosso cancioneiro brasileiro e outras músicas que eu não vou falar aqui porque eu convido você a ir ouvir, mas não agora. Espera o vídeo terminar, fazer as suas anotações, depois você volta, depois você vai lá assistir e apreciar esta obra de arte. Isso nos leva para o nosso disco número 2, e esse é o disco talvez com a história mais intrigante aqui desse vídeo, que é a história do disco Minhas Mãos, Meu Cavaquinho do centenário desse ano. Sim, o nosso querido e grandioso Valdir Azevedo, ele que compôs Brasileirinho, Delicado, que inclusive foi tema do filme O Irlandês na Netflix. Também é um convite você assistir. O filme tem 3 horas e pouco, né? Se você não tem saco, não recomendo. Mas é um ótimo filme. E a história desse disco é o seguinte: Valdir Azevedo estava lá na sua casa, tranquilo, cuidando do seu jardim com o seu cortador de gramas elétrico, mas o cortador parou. E o Valdir Azevedo foi mexer nas suas lâminas, enfiou a mão lá embaixo e veio assim perder a falange do dedo anelar da mão esquerda. Logo quando isso aconteceu, ele já viu, já ficou espantado e achou que a música já tinha acabado ali mesmo. E eles foram obviamente muito apavorados para o hospital. E chegando no hospital, o médico simplesmente falou: cadê o pedaço do dedo? Então a mulher de Valdir Azevedo teve que voltar na casa dele, pegar o pedaço do dedo, levar para o médico colocar num líquido para conservar, e depois de muitas operações o dedo foi reimplantado, porém até Valdir começar a voltar a tocar demorou bastante tempo. Inclusive ele gravou muitos discos depois disso, esse é um exemplo dele, né? E esse episódio foi muito marcante na vida do Valdir Azevedo, porque depois que ele voltou a tocar, ele fez esse choro chamado Minhas Mãos, Meu Cavaquinho, e no final da gravação ele coloca um trecho de Ave Maria. Como ele era católico, ele fez esse agradecimento por ele conseguir ter voltado a tocar e assim nos agraciar muito mais com o som que ele tirava do seu cavaquinho e as suas composições. E falando em repertório, esse disco é muito interessante porque ele conta com diversos ritmos do nosso repertório popular, assim como frevo, baião, marcha, choro, valsa, mostrando assim a diversidade de Valdir Azevedo como compositor. E quando você for ouvir esse disco, depois desse vídeo, você vai perceber em algumas faixas e também algumas gravações do Valdir Azevedo que a gente pode perceber um instrumento muito agudo. Então você toca as melodias dos choros, né? Isso é um frevo, mas deu pra entender. Então você ouve a mesma melodia
É muito difícil tocar nessa região, então você ouve notas, por exemplo, às vezes até o Si que nem tem aqui. Então você pensa, caramba, o Valdir Azevedo era brabo mesmo, tocando aqui nessa região como se não fosse nada, fazendo uns solos muito rápidos. Porém, isso na verdade é o instrumento chamado cri-cri, que até onde eu sei foi idealizado e inventado pelo Valdir Azevedo. E ele justamente é o cavaquinho uma oitava acima, então as notas dele, a casa zero, é como se fossem essas casas aqui, né? Então você toca nessa região, mas vai soar uma oitava acima. E dá um efeito muito interessante na música que você fala, caramba, o que é isso? Vou retornar aqui. E até onde eu sei, esse instrumento foi gravado justamente somente pelo Valdir Azevedo. E é um instrumento muito raro hoje em dia e muito difícil de você encontrar, mas muito difícil mesmo. E dou um convite aqui a você, músico que gosta de instrumentos novos, gosta de caminhar por meandros novos, meandros diferentes. Convido você a ir pesquisar sobre esse instrumento e talvez, quem sabe, você até não manda fabricar um pra você. Esse disco me marcou demais, porque quando eu tava começando meus estudos de cavaquinho sério lá na EMESP por volta de 2014, com meu professor Marcelo Cândido, inclusive um abraço Marcelo, e justamente nessa época eu ouvi esse disco demais, eu não conhecia repertório de choro, não sabia muito choros, e como eu estava estudando cavaquinho, eu pude perceber o que era possível fazer no cavaquinho, porque o Valdir Azevedo realmente é um virtuoso, inclusive essa questão do cri-cri me deixou muito intrigado, perguntando como é que ele conseguia fazer aquilo, mas logo muito depois que eu fui descobrir que era o instrumento mesmo. E esse disco também me marcou com as suas composições, porque são muito bem selecionadas. O Valdir Azevedo compunha muito bem, e a minha preferida do disco com certeza é a Marcha de Espera, que é uma música muito genial do Valdir, na minha opinião uma das melhores músicas dele, fácil, porque além de ser uma marcha, um ritmo um pouco usual nas rodas de choro e nos discos de choro também, tem os seus caminhos harmônicos muito criativos, a melodia muito criativa, fazendo uma costura perfeita, realmente mostrando que o Valdir Azevedo era um grande mestre. E falando em mestre, vamos para o nosso disco número 3, com o disco Choro aos Mestres com Ternura, gravado pela FENAB no ano de 1987, e ele conta com uma coisa muito interessante, que é o seu repertório realmente selecionado, porque mostra as composições do pessoal das primeiras gerações do choro, então a gente pode perceber como que era o sabor da melodia do pessoal daquela época, qual eram os ritmos que eles faziam, como eles brincavam com a harmonia, com a melodia, que realmente é uma característica da época deles. Inclusive eu posso fazer um vídeo aqui pro canal falando das primeiras gerações do choro. Se você apoia, deixa o seu comentário aqui e escreva lá hashtag primeira geração, que assim eu já vou entender que você quer saber desse conteúdo. Então no repertório desse disco nós vemos músicos como Candinho, Capitão Rangel, Carramona e muitos outros chorões importantes, que se estamos aqui falando de choro, tocando choro, pesquisando sobre o choro, temos que ter muito respeito e dar agradecimentos desse pessoal ter feito o choro nessa época e mantendo assim a tradição viva. Então esse pessoal da primeira geração, gente, tem que respeitar. E esse disco foi gravado pelo pessoal lá em Brasília, inclusive gostaria de mandar um abraço pro pessoal do Clube do Choro de Brasília e todos os músicos chorões de Brasília. Esse Clube do Choro muito importante porque mantém a nossa tradição viva e mostra para as novas gerações e para o povo brasileiro a nossa história como país, a música popular brasileira e também a comunidade chorística. E nesse time temos nomes importantes como Reco do Bandolim, Alecar Sete Cordas, já saudoso, grande mestre que ensinou muita gente a tocar violão sete cordas e a cultura do choro lá em Brasília. E além desses dois integrantes temos Niromar e Américo nos violões de 6 cordas. Sim, esse disco tem 3 violões, uma coisa difícil da gente encontrar, e esse tipo de sonoridade deixa o disco muito robusto, com uma sonoridade muito bonita. Nós temos sopros também nesse disco, e também no cavaquinho nós temos Francisco de Assis. Eu não tenho certeza se esse Francisco de Assis é o Six, uma figura muito importante do choro brasileiro, inclusive ele tinha esse apelido porque ele tinha 6 dedos em ambas as mãos e em ambos os pés. E uma curiosidade, numa Copa do Mundo, eu não lembro o ano, uma família ficou famosa porque tem essa característica de todos serem hexadáctilos. Olha aí o choro espalhando a sua história. Inclusive esse personagem muito importante, chamado também de Mr. Six, olha ele aqui, ó. Eu não sei se vai focar,
mas ele escreveu esse livro chamado Historietas Hilariantes, na qual conta histórias da vida dele e também conta história com músicos do nosso choro brasileiro, umas situações muito engraçadas. Eu posso fazer conteúdo falando desse livro, tanto aqui no YouTube, mas também no nosso Instagram. Você pode acompanhar lá, Chorístico, e também no nosso Facebook. Então se você quiser saber desse livro, deixa um comentário, que vendo que vocês querem esse tipo de conteúdo, eu posso gravar e trazer para vocês. E o nosso disco número 4, vamos falar desse conjunto também muito importante para a nossa música brasileira e para a nossa cultura do choro, que é o conjunto Época de Ouro. E esse grupo foi formado por Jacó do Bandolim, o grande mestre do bandolim brasileiro, mas depois de sua morte, o grupo ficou um tempo parado. Opa! Vai, filho. Vai atrapalhar meu vídeo. E depois da sua morte, o conjunto ficou um tempo parado, e assim sendo retomado um tempo depois. Inclusive esse disco é póstumo da morte de Jacó, e inclusive esse disco também tem uma curiosidade, ó, quase todos os discos aqui tem a sua curiosidade, hein, que é na faixa O Boêmio de Anacleto de Medeiros, foi trilha sonora da novela Pecado Capital, então dá uma olhadinha. É pecado querer melhorar de vida. Qual é o pecado em querer ajudar a família e os amigos? É pecado ser bom e gostar das coisas simples da vida. É pecado a gente querer ganhar mais. Qual o pecado de querer amor e fama ao mesmo tempo? Que bonito, que beleza, nossa novela brasileira com choro, que maravilha. Eu que adoro novela e também adoro choro, pra mim foi um prato cheio. Mas eu não vou dar spoilers dessa novela não, porque convido você a assistir também. Esse disco contém muitas músicas bonitas e importantes, mas também contém duas que a gente não vê muito por aí, inclusive soladas no cavaquinho, que são Relaxado e Choroso. E o nosso quinto e último disco, não menos importante, vai para eles. Você achou que eu ia esquecer dele, até porque os bandolinistas iam ficar muito bravos comigo se eu não falasse dele, que é o LP nada mais nada menos de Vibrações, de Jacó do Bandolim, de 1967. Esse disco sendo considerado um dos mais importantes do nosso choro brasileiro, inclusive por algumas pessoas é considerado o disco mais importante do choro brasileiro. Eu acho que é injusto falar isso, na minha sincera opinião. Acredito que você não deve comparar os discos, porque cada um tem a sua característica própria. Mas esse disco realmente é muito importante, porque a sua equalização está muito boa, o seu repertório está excelente, sem contar nos arranjos, e mostra o cuidado de Jacó do Bandolim como chefe de conjunto e como arranjo, no que ele queria colocar nas músicas, no que ele queria colocar nos arranjos, a sensação que ele queria passar também nas suas interpretações. Então realmente ele foi um grande gênio do nosso choro brasileiro, não só do choro, mas da música popular brasileira. E esse disco também leva o nome de um choro que está no disco, que é o próprio Vibrações, que esse choro também tem uma história muito interessante. Jacó, ele não compôs esse choro com bandolim, foi apenas na ideia, ele pegou papel e caneta, escreveu o choro e deu a partitura para um amigo, falar, toca naquela roda de choro, que parece que eles iam fazer uma roda de choro. E depois disso, o amigo dele veio esbaforido falar, Jacó, olha a música que você fez. E o Jacó ficou impressionado, e assim ele colocou toda a sua interpretação nesse choro, que é realmente um hino do bandolim brasileiro. E sem falar nas músicas de Ernesto Nazaré, Fonfon e Juventino Maciel, que estão nesse disco, que são, não vou dar spoiler, vá lá escutar esse disco Vibrações, que você vai ser muito beneficiado. E fico muito feliz que você ficou até o fim desse vídeo. Agradeço muito. Se você gostou do conteúdo, deixa o curtir, se inscreva no canal para aumentar a comunidade chorística cada vez mais. Não se esqueça de nos seguir no Facebook e também no Instagram. E se você tem ideia de conteúdo, gostaria de ver algum assunto aqui no canal, eu falando num vídeo, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, deixa o seu comentário aqui no vídeo, mande a sua mensagem que eu vou ficar muito feliz de recebê-la e fazer o conteúdo que você gostaria de assistir. Eu sou o Victor Guedes e beijos chorosos para todos vocês!